Olá, alunos Medcel, sou a doutora Aline Blanco, dermatologista, e eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre eczema atópico. O eczema atópico, então, nós vamos falar sobre esses tópicos e o que é muito importante da gente conversar. Eczema atópico não é para qualquer um. A gente tem os pacientes com história pessoal ou familiar com rinite, asma, urticária, porque ele é um quadro de hipersensibilidade do tipo 1. Começa mais ou menos no 4º mês de vida, mas isso pode se arrastar durante toda a vida. Normalmente, os indivíduos melhoram na puberdade, mas isso pode não ser verdadeiro. E ele pode também ter um início ao longo da vida. Então, a dermatite atópica deve sempre ser uma lembrança de vocês quando a gente está lidando com quadros eritemato-descamativos da pele, tá? O que acontece com esse paciente? Existem teorias de que, por conta de uma higiene excessiva desse paciente, ele diminui a quantidade de lipídios de sebo na pele. Isso leva a um quadro extremamente pruriginoso e, inclusive, esse prurido chega a ser incapacitante. As crianças que têm dermatite atópica evoluem com dificuldade escolar por conta da interferência desse prurido na capacidade de atenção delas. Então, vamos ajudar esses pacientes a melhorarem, tá? O que acontece para desencadear a dermatite atópica? A gente tem um aumento de T helper 2, um aumento da IgE. Por quê? Porque esse paciente, teoricamente, tem pouco contato com bactérias, pouco contato com protozoários, pouco contato com sujeira, então ele desenvolve, ao invés de um T helper 1 que controla isso, ele desenvolve mais o T helper 2, que leva à produção dessa IgE aumentada, tá? O que mais que a gente tem? Tem uma pele seca, uma pele xerótica. Ela tem uma diminuição natural dos lípides, das ceramidas. É por conta disso que a gente tenta convencer os pais, tenta convencer os adultos de que não pode ficar tomando 4, 5 banhos por dia, porque senão você que já tem esse paciente que já tem pouca quantidade de lipídio, pouca quantidade de sebo na pele, vai retirando isso ao longo do dia várias vezes, você vai ter um problema mais grave, tá? O que mais? A gente tem uma baixa exposição a alérgenos, como a gente viu, a gente não tem esse contato com a sujeira, então ele fica criando defesa contra coisas que não tem necessidade, que é a IgE, tá, gente? E o que a gente tem como fator genético? 50% dos filhos de pacientes com dermatite atópica são afetados pela dermatite atópica. A gente tem história familiar de rinite e asma como um fator bastante proeminente. Então, inclusive familiar e também pessoal, né? E o Staphylococcus aureus funciona como um superantígeno. Normalmente, ele faz parte da microbiota da nossa pele sem fazer infecção. Só que o que acontece é, o paciente com xerose, o paciente com a pele seca, ele deixa esse estáfilo entrar na pele, seja por escoriação ou seja por microfraturas que acontecem na própria pele. Então, esse estáfilo entra e fica fazendo, às vezes, de um superantígeno, fazendo às vezes de um piorador do quadro, tá? Os recém-nascidos, então, vão ter um acometimento da face, mas perceba uma coisa, na região central da face a gente não tem acometimento. Então, é importante se lembrar, por que aqui nesse meio não tem lesão? Porque nessa região, quando o RN, quando o bebê nasce, existe glândula sebácea em atividade por conta dos andrógenos da mãe. Então, se tem sebo, tem menos xerose. Se tem menos xerose, menor o risco de ter a dermatite. Aí, nas áreas que não tem sebo, para fora do centro facial, a gente vai ter o acometimento dessa descamação, tá? No couro cabeludo também pode acontecer nos recém-nascidos e nas áreas extensoras do membro. Isso é muito importante porque é diferente do nosso paciente adulto. O que a gente espera de encontrar
como característica das lesões. Então, o paciente com dermatite atópica, a gente vai ter uma lesão eritematosa e descamativa, com uma descamação normalmente bastante fina nos recém-nascidos, na área de fora dos braços, na face extensora. Nos adultos, a gente tem as áreas flexoras como as áreas mais acometidas. O que é importante? Quanto mais tempo isso se prolonga, mais chance você tem de criar uma liquenificação. A liquenificação é um engrossamento dessa pele como defesa contra essa dermatite. Então, lembrem-se, paciente com liquenificação em dobra, provavelmente é portador de dermatite atópica. Quais são as complicações que podem vir de um quadro como dermatite atópica? A gente pode ter eritrodermia, que nada mais é do que um acometimento sistêmico de eritema e descamação, que deixa o paciente bastante incapacitado por conta da alteração das perdas em relação ao meio ambiente. Então, esse paciente tem que ser internado. Outro paciente que merece uma atenção bastante importante é o paciente que evolui com erupção variceliforme de Kaposi. É uma situação como essa. O que a gente tem? Tem um quadro de dermatite atópica ou outra doença que acomete vários locais do corpo, como o pênfigo foliáceo, evoluindo com uma infecção por herpes. Aí o danado do herpes consegue fazer um estrago deste tamanho, tá? Então, viu um paciente que normalmente tem eritema e descamação e evolui subitamente para um grande número de crosta, um grande número de pústula no corpo inteiro. Por algumas vezes a gente consegue encontrar em áreas menores a vesícula do herpes. Então, isso aqui é a erupção variceliforme de Kaposi. Isso é herpes. Tá, gente? Em cima da dermatite atópica. O que a gente tem de critério diagnóstico para o nosso paciente? Eu estou colocando isso aqui, isso não é uma coisa do dia a dia, mas isso cai na prova. Então, vamos lá para a gente não se esquecer. Condições que são critérios maiores e estão sempre presentes no nosso paciente no momento do diagnóstico. O prurido, que muitas vezes é incapacitante, como eu falei para vocês. O quadro crônico recorrente, ele tem períodos de piora e tem períodos de melhora, mesmo sem a sua interferência. Por quê? Por conta de tomar menos banho, por conta do ambiente, do tempo não estar tão seco. Então, tem períodos que o paciente naturalmente vai melhorar. Inclusive, uma coisa que piora o paciente com dermatite atópica é o estresse. Não é uma coisa que a gente gosta de falar, ai, fulano, você está estressado por isso que você está com essa doença, mas é um fator de piora da doença. O que mais que a gente tem? Lesões eczematosas típicas, como eu falei para vocês, é uma base eritematosa com uma descamação sobre ela, tá? E a pele seca. Então, se não existe isso, você não tem que pensar em dermatite atópica. Aí tem algumas coisas que podem ser associadas com isso. O que a gente tem? História pessoal ou familiar de atopia, asma, ou dermatite atópica, ou rinite, no próprio paciente ou nos familiares, deve levantar uma luzinha. Dermografismo branco é o quê? Quando você passa uma risca no braço do paciente, em vez de você ver uma vermelhidão ou um quadro que vem e melhora quando passa a unha, não, fica uma marca branca naquele local, por conta da pele hiperreativa. O que mais? Prick teste positivo ou IgE positiva. Isso demonstra um aumento da IgE circulante. O prick teste positivo pode, inclusive, pegar outras coisas, mostrar outros fatores desencadeantes dessa dermatite atópica. Por exemplo, pelos de animais, por exemplo, alguma alergia alimentar, tá? O que mais que a gente pode ter? Catarata anterior subcapsular. É uma ceratite que vai evoluindo para essa catarata. Muito incomum. O ceratocone também com uma manifestação ocular. A ptiríase alba, ela é uma manifestação cutânea com o quê? Pequenas placas hipocrômicas e descamativas, principalmente nos membros. Isso mostra pele seca do paciente. Ceratose pilar,
Quantas vezes você já não viu um paciente com aquelas bolinhas nos braços em volta do fio, em volta do pelinho do braço? Isso é a ceratose pilar e é também um critério menor. E, por último, a prega de Denier-Morgan. Nada mais é do que uma preguinha que acontece nos pacientes. É uma dupla prega que acontece na pálpebra inferior dos pacientes como um sinal de atopia. O tratamento, a gente precisa lembrar de uma coisa. Sem hidratação, não tem tratamento de dermatite atópica. Então, não adianta o paciente querer te enrolar. Ai, doutora, eu não passo creme. Não tem jeito, tem que passar creme. Você não tem aquela cera normal, não tem o lipídio na pele, então a gente precisa disso, tá? Repor isso. O que é muito importante? Sempre opte por tratamentos tópicos na medida do possível, tá? Então, corticoide tópicos ou imunomoduladores. Imunomoduladores como por exemplo, a gente tem o calcipotriol, a gente pode ter os antihistamínicos como fatores de ajuda nesse prurido, os antibióticos que devem ser usados no caso de infecção secundária. Lembra que eu falei para vocês que o Staphylococcus aureus é um super antígeno, então a gente pode lançar a mão quando você está tendo um paciente que não está tendo resposta ao seu tratamento normal, tá? Nos quadros mais graves, a gente dispõe do uso do metotrexato, que demora um pouco para fazer efeito, então, em torno de 6 semanas, 8 semanas, para a gente enxergar alguma mudança no padrão clínico do paciente. A ciclosporina, ela age mais rápido. Então, paciente que está eritrodérmico, você pode usar a ciclosporina como uma alternativa, tá? A PUVA é um tratamento um pouco mais antigo, a gente usa um psoralênico, que é um produto químico que faz a pele ficar mais sensível à luz e expõe o paciente a um UVA dentro da cabine, que é um modulador dessa irritação, dessa dermatite, tá? A erupção variceliforme de Kaposi, como eu disse para vocês, é uma infecção pelo herpes e deve ser tratada com a ciclovir EV. E eu vou até chegar aqui pertinho de vocês para falar isso. Não é para usar prednisona em paciente com dermatite atópica. Por quê? É um quadro crônico, gente. Você nunca mais vai conseguir tirar essa prednisona. Então, por favor, não use, não opte como a primeira escolha. Você só tem autorização de usar prednisona VO num paciente eritrodérmico que não está respondendo a outras coisas. Então, lembrem-se sempre disso para não deixar o seu paciente com um problema sério por conta dos efeitos adversos dessa prednisona, ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada.